Será que estou buscando seguir Jesus para ocupar um lugar de destaque? Ou para tomar lugar de servo onde ele já está? Meus irmãos, esse questionamento é bastante provocativo e nos leva a um exame de consciência profundo, pois, além de confrontar a tentação da vaidade espiritual, ele nos convida a tomarmos uma decisão de discipulado verdadeiro. É sobre isso que iremos meditar no dia de hoje. Convido desde já a você ficar até o final desta reflexão, porque o Senhor irá nos ensinar que servir com amor, mesmo entre lágrimas, é o caminho para a verdadeira alegria do reino de Deus. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a mãe de Tiago e João, assim como tantas mães, fazendo um pedido sincero ao Senhor, mas ainda incompleto, para que seus filhos tenham um lugar de destaque no reino de Deus. Ela ainda não compreendia que para estar com Jesus Cristo na glória, era preciso primeiro estar com Ele no caminho do serviço, no caminho da entrega e no caminho da cruz. Jesus então vai olhar para ela, olhar para os seus discípulos e olhar também para nós hoje e faz uma pergunta desafiadora. "Podeis beber o cálice que eu vou beber?" indaga o Senhor. Esse cálice, meus irmãos, não é o cálice da glória humana. É o cálice da doação, do amor que se gasta, do servo que lava os pés, que semeia no escondimento, que sofre calado, mas nunca desiste, ele persiste. E então Jesus revela algo que muda toda a lógica do mundo. Quem quiser tornar-se grande, seja vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Meus irmãos, o reino de Deus não se constrói com títulos, mas com toalhas. E o que significa isso? Essa afirmação significa que escolher o caminho de Jesus é descer, é lavar os pés, é semear no escondimento. O reino de Deus não se ergue com tronos, mas com cruzes, meus irmãos. Querem saber?
A verdadeira grandeza se revela nos que servem com amor, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando as lágrimas caem em silêncio. O Salmo 125, por sinal, nos diz com muita firmeza que os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Sim, meus irmãos, existem lágrimas no serviço fiel, lágrimas de cansaço, lágrimas de incompreensão, lágrimas de solidão. Mas também há uma promessa: o Deus que vê em segredo, o Deus que dará uma colheita de alegria àquele que perseverar. E São Paulo nos ajuda a entender isso com ainda mais profundidade, lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que trazemos esse tesouro em vasos de barro. Meus irmãos, nós somos frágeis, nós somos pequenos, mas é justamente na nossa fraqueza, na nossa pequenez, que Deus manifesta a sua força. Quando servimos com humildade, mesmo nas dores, é Cristo quem aparece. A cada passo doado, a cada renúncia feita por amor, a vida de Jesus vai se revelando em nós. E tudo isso, como vai dizer São Paulo, é para a glória de Deus. Existe uma frase de Santa Teresa de Calcutá que é pertinente nesta meditação de hoje. Não fomos chamados para ser bem-sucedidos, mas para sermos fiéis, diz ela. E essa fidelidade, meus irmãos, se revela no serviço, se revela no silêncio, no se ofertar sem buscar lugar de honra, mas desejando somente estar onde Cristo está, entre os últimos, entre os que amam até o fim. Aqui está a verdadeira grandeza do reino de Deus. Ele nasce no serviço escondido, um serviço que é fiel e silencioso. Ele nasce, meus irmãos, nas sementes lançadas com lágrimas e num vaso de barro que carrega o tesouro de uma fé viva. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Se essa palavra tocou seu coração, meus irmãos, não guarde para si. Há muitos irmãos e irmãs sedentos dessa verdade. Compartilhe, envie, testemunhe. Talvez uma alma cansada, ouvindo essa mensagem, descubra que suas lágrimas não são em vão, que seu serviço silencioso tem valor eterno, que Deus transforma o servir em reinar com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.